eu cumprimento a todos e todas. Eu realmente faço questão sempre de fazer a distinção. Aprendi com a minha mulher, que mexe com questões de gênero, que trabalha com questões de gênero. É importante que isso seja dito. O que não quer dizer que, quando falamos bom dia a todos, não estejamos incluindo a todas também. Mas eu acho que é tempo de destacar. É com grande prazer e muita alegria que fui convidado para abrir esse fórum de impactos do novo CPC no processo judicial tributário. O CPC que tem assustado a todos nós, e posso falar aqui do lado do magistrado, não é? Nós temos uma certa dificuldade de trabalhar com o que é novo, tudo aquilo que exige de nós esforço é uma coisa que naturalmente tememos. O CPC, eu acho que é um exemplo clássico disso. Quer dizer, estamos numa zona de conforto, numa tranquilidade de trabalhar com um código até hoje de 73 que conhecemos quase de cor. Não precisamos praticamente abri-lo, uma vez que temos todos os seus procedimentos na cabeça. E agora vem um código novo, e vem um código novo e de alma nova, né? Ele quebra a estrutura de todo o sistema anterior, talvez como Nietzsche fez na filosofia. Vem o Código de Processo Civil e quebra todo o paradigma, ou praticamente todo o paradigma do Código Antigo, e inicia uma nova era. E essa nova era é responsabilidade da Escola da Magistratura do Rio de Janeiro, e nós estamos trabalhando nisso continuamente, de diminuir esse temor, de fazer essa aproximação, de promover essa intimidade não só dos juízes, dos magistrados, mas de toda a comunidade jurídica com essa nova era do processo civil. E hoje daremos mais um importante passo no sentido dessa direção de aproximar todos nós que estamos aqui presentes com o novo CPC. De forma que eu parabenizo a direção do Fórum pela iniciativa, e é extremamente oportuna, é extremamente importante que nós estejamos sempre antenados. E trabalharemos hoje com a perspectiva do novo CPC dentro do processo judicial tributário. Quer dizer, então, de forma que é mais um capítulo, digamos, desse aprendizado que a gente... E é interessante que partimos todos, né, do zero, né? Todos do zero. Juízes, advogados, promotores, defensores, toda a comunidade que trabalha com direito está partindo do zero, digamos assim, do início desse ano, na expectativa de enfrentar as novas regras em princípio, a partir de março do ano que vem. Temos pouco tempo, mas eu ouvi aqui também, nesse auditório, uma coisa que me impressionou muito, que foi dita pelo desembargador Alexandre Câmara, que ele colocou o seguinte: talvez o novo CPC não tenha sido programado nem pensado para a nossa geração. Os futuros ministros do Supremo Tribunal Federal, que hoje provavelmente estarão na faculdade, estão cursando a faculdade de Direito, os futuros desembargadores, os futuros magistrados, de uma forma geral, e futuros advogados, jovens advogados que já estão e que já vão aprender, irão aprender na faculdade as novas regras do CPC, que serão talvez mais responsáveis por firmar esse entendimento, um entendimento de vanguarda, né? E daqui a 15, 20 anos, né? Mas é nossa responsabilidade, e apesar de eu concordar com ele, é nossa responsabilidade iniciar essa caminhada, dar esse passo principal nessa caminhada. E essa caminhada está começando agora, como eu disse, e tem começado, modéstia à parte, pela Escola da Magistratura, graças aos nossos fóruns, aos nossos cursos, ao esforço dos nossos professores, de uma forma bastante ativa, bastante ativa. Houve uma certa preocupação, principalmente dos juízes no início, com relação às vagas do CPC, mas hoje estamos atendendo a todos. Fazemos, em média, de aperfeiçoamento para os juízes, no mínimo 2 a 3 cursos por mês. Esse tem sido na modalidade de ensino à distância, para atender os juízes do interior, e na modalidade presencial.
esse fórum, eu repito, dá esse passo junto com a Emerge, muito importante para todos nós, de forma que, mais uma vez, eu abraço o desembargador Sérgio Varela, meu querido amigo, abraço o doutor Cláudio Augusto, que são pessoas, e com isso estou abraçando também a todos e aos nossos palestrantes que fizeram a gentileza de comparecer hoje na escola para nos ajudar, de forma que tenhamos um dia profícuo de trabalho, de discussão, para que, eu repito, possamos diminuir um pouco, pelo menos eu digo da minha parte, esse receio, digamos assim, natural que temos em relação ao novo, né? Olhamos assim com uma certa desconfiança, com um certo medo, sem saber como devemos ou teremos que agir. Provavelmente erraremos muito, todos nós, mas isso faz parte do aprendizado. Mas, com certeza, mais alguns anos, já teremos nos esquecido das atuais regras do Código, que estão terminando, e estaremos mais familiarizados com o novo. De forma que, muito obrigado pela presença de todos e todas, e eu desejo, mais uma vez, na certeza de que teremos excelentes momentos, excelentes palestras, e ouviremos aqui uma excelente música. Outro dia eu fui convidado a participar de um evento em Angra, e o ministro Salomão citou o exemplo de um maestro que perdeu a sua partitura numa viagem da Rússia para o Brasil, e que, mesmo assim, ele fez um excelente trabalho, e esse caso foi julgado no Superior Tribunal de Justiça. E aí depois eu terminei fazendo uma brincadeira, apesar de estar sem partitura, a música aqui foi lindíssima. Hoje temos a partitura e teremos, com certeza, uma excelente música para os nossos ouvidos em relação a muita coisa nova que o CPC vai trazer. Muito obrigado, agradeço a presença de todos e todas. E, desembargador Sérgio, muito obrigado por me convidar, é uma honra para mim. Eu não sinto, às vezes, não ter condição de comparecer a todos os fóruns, mas aqueles que compareço, tenho a certeza que eu compareço com muito prazer, muita alegria, porque essa é a nossa casa. A responsabilidade da escola é uma responsabilidade... Ah, sim, pois não, obrigado. Estão me lembrando aqui que o evento tem uma procura muito boa, de forma que o sinal está sendo transmitido para o nosso auditório de cima, o auditório do desembargador Paulo Penalva, a quem eu cumprimento também, a todos que estão no outro auditório. De forma que eu faço, estava dizendo, com muita alegria, porque a escola é a casa não só do juiz, é a casa de todos nós. A responsabilidade da escola é uma responsabilidade social, jurídica, em todos os sentidos. Eu acho que a escola tem que produzir conhecimento. Evidentemente que, prioritariamente, para o aperfeiçoamento do juiz, mas ele tem que produzir conhecimento para todos nós que trabalhamos com direito. De forma que, para mim, é uma alegria, e eu não vou roubar mais tempo dos palestrantes, eu acho que seria inoportuno da minha parte. Agradeço muitíssimo o privilégio de poder iniciar esses trabalhos. Muito obrigado. Bem, eu vou usar rapidamente da palavra só para dizer ao desembargador Caetano e a todos os senhores falar um pouco assim a respeito do nosso fórum Direito Tributário. A ideia da criação do Fórum de Direito Tributário foi colocar junto os juízes que atuavam na área de direito tributário, daí o seu presidente, porque era o titular da 12ª Vara de Fazenda, o doutor João e o doutor Cláudio, que atuam na 11ª Vara de Fazenda, a juíza Cláudia Mota, que também é muito atuante nessa área de direito tributário. Temos juristas, professores, advogados, procuradores do município, procuradores do Estado, procuradores federais, magistrados federais também atuando nessa área. E a atuação desse fórum, a OAB, até porque um dos membros daqui é presidente da Comissão do Direito Tributário, tanto o presidente como o vice-presidente, eles fazem parte do nosso Fórum de Direito Tributário, e a atuação
do fórum não é apenas acadêmica, até porque eu não, já fui professor até o ano 2000, aqui eu fui aluno durante os 5 anos que eu estou presidindo o fórum. Não ensinei nada, eu só aprendi porque eram brilhantes. Já temos até uma madrinha que hoje é a ministra que vai fazer a palestra e o senhor vai presidir esse fórum. Era a única tributarista do STJ, me parece que agora tem um segundo tributarista. E a finalidade do Fórum do Direito Tributário, na realidade, é a mudança da situação das varas dos órgãos que atuam na área tributária. E nós já estamos vendo, quer dizer, tudo isso nasceu aqui e nós já estamos vendo, na atualidade, na presidência do Luiz Fernando Carvalho, a implementação de vários projetos que nasceram aqui na Emerge. O processo eletrônico já está sendo implementado em todo o Estado neste ano, por conta de debates que nós fizemos aqui na Emerge sobre a necessidade de movimento, peticionamento, decisões e etc., em bloco, em lote, otimizando e fazendo com que a justiça fique mais eficiente, com a implementação de projetos do CNJ, em conjunto com a Corregedora Nacional de Justiça, a ministra Nancy Andrighi, a presidência e os municípios implementando o projeto de Concilia, que está ajudando na extinção de vários processos, resolvendo a situação de milhares de contribuintes e também desafogando a justiça. Então, formou-se essa amizade, não é isso que a gente pode dizer, de todos os setores, advogados públicos, advogados privados, juristas, professores e magistrados. Tanto é que eu já convidei para participar, eu tenho certeza que Vossa Excelência vai concordar com isso, a atual juíza da 12ª Vara de Fazenda, para que ela prossiga nesse trabalho aqui que nós estamos implementando. Então, é só para dizer para o senhor que a Emerge, na realidade, funciona como um braço da presidência na implementação de projetos muito importantes na área tributária. E o Fórum de Direito Tributário é um instrumento disso tudo. Com relação aos senhores, só para terminar minha fala, porque, na realidade, quem vai falar aqui são os juristas, os professores, é só uma frase do Fernando Pessoa que eu, por cautela, não vou falar de improviso, né? E a respeito do evento de hoje, que ele dizia que o valor das coisas não está no tempo em que elas duram, mas na intensidade com que acontece. Por isso, existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis. Eu acho que o nosso encontro se adequa a essa poesia do Fernando Pessoa. Assim eu termino a minha fala e agradeço a presença de todos aqui. Eu acho que a gente pode, então, encerrar essa parte inicial, não é isso? Só lembrando novamente, porque a Alzira pediu para lembrar, o senhor já lembrou, que temos um outro auditório aqui também, que está com transmissão de sinal, porque esse auditório não comportou a procura, me parece que foram 305 pessoas inscritas. E lembrar novamente o desembargador Caetano que às 2 horas ele vai presidir o fórum em que a ministra, e o senhor vai ver um show, né? Que a ministra é um espetáculo. Tá? Tá. O Maurício, que é membro do Fórum de Direito Tributário, ele é o presidente lá da Comissão de Direito Tributário da OAB, professor, etc. Ele está organizando
quer dizer, o Fórum de Direito Tributário, né, nós estamos organizando um livro que vai comentar as decisões, não é isso? As decisões aqui do Tribunal de Justiça em matéria tributária. E eu esqueci também de lembrar o mais importante, que encontra-se presente aqui no recinto, a magistrada mais bonita aqui do estado do Rio de Janeiro. Eu sei que o desembargador Caetano vai impugnar, vai dizer que não, mas a desembargadora Maria Isabel encontra-se aqui, é Paz Gonçalves. Até tinha me esquecido sobre o sobrenome dela. Vamos falar das duas magistradas. Tá certo. A sua esposa e a minha. Ah, tá certo. Tá certo. Bom, então eu declaro aqui encerrado o início do nosso trabalho. Muito obrigado a todos. Acho que o doutor Cláudio Anusa vai falar. Nós temos que dar, então, início aos trabalhos. Eu perguntei aqui aos palestrantes, quem vai falar primeiro vai ser o doutor Ronaldo Campos e Silva, para iniciar a nossa palestra. Pois não, doutor Ronaldo, pode iniciar. Desembargador Cláudio Costa, desembargador Sérgio Varela, doutor Cláudio Anusa, professor Érico Teixeira, todos os presentes aqui do auditório, lá de cima também. Muito bom dia, muito obrigado. Saúdo a iniciativa de se realizar esse debate, a oportuna iniciativa, e igualmente a oportunidade de estar aqui com vocês para, tenho certeza, mais aprender do que propriamente ensinar. Desembargador Caetano, eu ouvi atentamente sua fala inicial, e duas coisas realmente me chamaram a atenção, e eu gostaria de começar essa exposição pontuando esses dois aspectos. Primeiro, com um ponto com o qual eu concordo inteiramente, a nossa geração está se atualizando. A geração que hoje se forma está aprendendo um novo direito processual civil, e são eles aqueles que vão realmente incorporar aquilo que Vossa Excelência também mencionou, essa nova cultura. O direito processual civil, à luz do novo Código de Processo Civil, incorpora uma nova cultura processual. Não apenas incorpora novas regras, novos procedimentos, mas uma nova maneira, autenticamente uma nova forma de se realizar o direito processual em nosso país. É possível, e é bem possível, que a gente, em um primeiro momento, notadamente num primeiro momento, venhamos a cometer certos erros de interpretar o novo com os olhos do passado. Eu acho que todos nós precisamos nos esforçar, e esse esforço será muito maior nosso do que das novas gerações. Nos esforçar para fazer com que essa mudança de cultura, esse novo paradigma, de fato possa aflorar para a realização de uma tutela jurisdicional melhor, mais democrática e mais aberta a valores constitucionais de fundamental importância, e já pontuados no texto desde 88. Eu me lembro, eu também sou, tanto quanto o Código de 73, eu também sou de 73. Eu prefiro, eu espero continuar vigorando por mais alguns anos, mas eu também sou de 73. Espero, né, calma. E eu me lembro que quando comecei na faculdade, em 90, 90, né, Silvio? Então foi 91. Eu comecei a estagiar em 92. E tinha a mesma idade do Código de Processo Civil, então 19 anos. Né? E fui estagiar num pequeno escritório, bastante pequeno, com um advogado com quem aprendi muito, notadamente do ponto de vista ético, do trato com todos, do compromisso
com a Lanhesa, enfim, com quem aprendi bastante. Em um dado momento, lá eu, enfim, estava no segundo, terceiro período, me meti a besta ali de realizar uma petição, porque até então o que eu fazia era ir ao fórum, acompanhar o andamento, fazer companhia lá para o almoço do advogado, enfim, fazia aquelas coisas. E aí, um momento, eu fiz uma petição que me deu um trabalho danado de... era uma petição de vista dos autos. E redigi lá com muita cautela aquelas cinco linhas, mencionando o dispositivo do Código de Processo Civil, artigo 40, e apresentei ao meu querido chefe, e ele me disse, não, esse dispositivo aqui não diz isso, não. Eu falei, mas não, artigo 40, inciso 2, diz outra coisa. E ele me puxou da mala, ele carregava uma mala grande, um código empoeirado, assim, pequenininho, uma edição, me lembro muito bem, uma edição da Saraiva, que era, embora de capa dura, pequena. E ele me mostrou, olha aqui, ó, artigo 40 não diz nada disso. Eu falei, mas meu Deus, Aí eu olhei e comecei a estranhar aquele código tão avelhantado, com aquelas... Aí eu, posso ver, quando eu olhei assim, era o código de 39. Né? Quer dizer, no caso ali daquele... Aí eu perguntei, mas esse é o código de 39, achando que... Aí ele, não, mas é o código que adotamos aqui no nosso escritório, porque é muito melhor. Eu passei ali mais uma semana e pedi para mudar o estágio, mas é claro que a maioria das pessoas não vai continuar aplicando 19 anos depois o Código de 73. Mas o que a gente precisa superar é, notadamente, a cultura do Código de 73. Tanto em vários aspectos. E aqui, enfim, a gente vai... não pode se alongar muito, tem 30 minutos, né? E um dos aspectos dessa mudança de cultura, acho eu, passa pela assimilação daquilo que pretende os 12 primeiros artigos do Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil, novo CPC, ele tem vigas essenciais. Me refiro fortemente ao sistema de precedentes, isso é um outro assunto, mas ele tem também, como um dos aspectos mais determinantes dessa mudança de cultura, os seus 12 primeiros artigos, que enunciam as chamadas normas fundamentais de aplicação, normas fundamentais do processo civil. Esses 12 primeiros artigos, ele, em certa medida, repetem determinados conceitos, determinados preceitos, que já estão no texto constitucional desde 1988. Veja, por exemplo, quando o artigo 11 do novo Código diz que todos os julgamentos serão públicos e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade, isso em nada acrescenta aquilo que já consta lá do artigo 93, inciso 9 da Constituição. Mas, em outros momentos, o novo Código de Processo Civil, aqui nesses 12 primeiros artigos, nas normas fundamentais do processo civil, contribuem fortemente e decisivamente para a densificação de determinados princípios constitucionais que nos foram estabelecidos em 88 e que formam o chamado modelo constitucional do processo ou o paradigma humanista de processo justo. E ali, nessa densificação de determinados valores constitucionais, a gente encontra, em dado momento, a presença no artigo 6º do chamado princípio da cooperação. Diz o artigo 6º, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável decisão de mérito justa e efetiva. Me ocorreu, então, de estabelecer essa exposição tentando refletir de que modo o princípio da cooperação pode repercutir no âmbito
da execução fiscal. Apenas para situar, o atual artigo 6º, que enuncia o tal princípio da cooperação, ele é influência nítida, muito presente, das reformas do Código de Processo Civil alemão de 2003, notadamente pela reescrita do parágrafo 139 da ZPO, da Zivilprozessordnung, e mais subsequentemente, esse princípio foi incorporado no Código de Processo Civil português e foi muito trabalhado em textos, em palestras aqui entre nós, pelo professor Miguel Teixeira de Souza, professor catedrático da Faculdade de Lisboa, e que, tenho a absoluta certeza, influenciou fortemente a Comissão de Juristas quando incorporou o princípio da cooperação no novo Código de Processo Civil. O princípio da cooperação no novo CPC, ele é, por assim dizer, a antítese daquele modelo de juiz que defendia Calamandrei. Calamandrei dizia que o juiz bom é o juiz que assiste a toda a marcha processual de maneira silenciosa, que acompanha todo o desenvolvimento do processo sem dizer o que pensa e deixando com que possam as partes realizar o debate, e ele permanece ali, palavras de Calamandrei, mudo e impenetrável, até que, no momento final, possa ele dar a última palavra, possa dar la parola risolutiva, dizia Calamandrei. A ideia do juiz, a ideia de um modelo cooperativo de processo, a ideia de um processo orientado pelo princípio da cooperação, exige a integral substituição desse modelo de Calamandrei de juiz ideal. O juiz, num processo cooperativo, não é um juiz que assiste mudo e impenetrável à marcha processual, tampouco que fala apenas no momento de dar a palavra final. Mas antes de falar do modo como o princípio da cooperação influencia na atividade do juiz, queria destacar para um dado momento em que o artigo 6º diz que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si. Daí porque o princípio da cooperação no nosso modelo brasileiro não incide apenas sobre o juiz, sobre os ombros do juiz, como se dá no modelo português e como se estuda também no modelo alemão. O processo cooperativo, o princípio da cooperação, atinge auxiliares da justiça, terceiro interveniente, o Ministério Público, e igualmente autor e réu, que devem, como diz o dispositivo, cooperar entre si a fim de obter, ao final, uma tutela jurisdicional efetiva e justa. A compreensão disso, no entanto, não pode ser, não pode gerar uma ideia fantasiosa de que as partes vão colaborar com a vitória uma das outras. É claro que se há um processo, há alguém que deduz uma pretensão e que, portanto, pretende ver subordinado o interesse alheio ao próprio. Cada parte, cada qual quer vencer a demanda, e isso se opera onde se opera o fenômeno processual. Então, a gente já vê algumas críticas dizendo: não, o princípio da cooperação é uma balela, é uma fantasia, porque como pode achar que o réu vai contribuir com o autor e o autor vai contribuir com o réu se eles estão em posições antagônicas? Só que não é esse o sentido do princípio da cooperação quando ele incide sobre as partes do processo. Quando o princípio da cooperação incide sobre as partes do processo, ele vai, na verdade, dialogar com outro princípio do direito processual, um outro princípio do modelo de processo justo, que é fundamentalmente o princípio da boa-fé objetiva. É o princípio da boa-fé objetiva que, mais diretamente, irá orientar a atividade da parte num modelo cooperativo de processo. Professor Cássio Carpinella Bueno, ele tem
trabalhado o tema fortemente e identificado 3 comportamentos típicos do princípio da boa-fé objetiva que pode se estudar, que pode se trabalhar em momento oportuno. Primeiro, o princípio da boa-fé objetiva serve de vetor hermenêutico na interpretação de atos processuais. A compreensão da demanda, a compreensão do pedido, não deve, ou a compreensão da sentença, não se deve limitar ao capítulo da petição inicial intitulado do pedido, ou do capítulo da sentença intitulado da disposição, ou a parte dispositiva. Ele deve compreender o conjunto da postulação e, normalmente, e sobretudo, ser interpretado de boa-fé por quem quer que pretenda compreender o conteúdo daquele ato processual. O princípio da boa-fé objetiva também atua como fonte de criação de deveres processuais. E aí, a vedação a se deduzir pretensão contra dispositivo expresso de lei ou sabidamente infundada, o dever de expor os fatos em juízo conforme a verdade. Quer dizer, princípio da boa-fé objetiva, atua como fonte criadora do dever de comportamento do processo, de interpretação dos atos processuais e de comportamento das partes no processo. E, por fim, funciona também como uma modalidade de regulação de direitos processuais, e aí vem toda aquela discussão de vedação a comportamentos contraditórios no âmbito do processo. Fundamentalmente, essas ideias estão na base do princípio da boa-fé objetiva, que vai, então, emprestar o seu conteúdo para um modelo cooperativo quando ele incide sobre as partes do processo no desenvolvimento de sua atividade. Mas não é só aí, né? Há diversos momentos ao longo do Código de Processo Civil em que essa noção de cooperação entre as partes funciona, pretende atuar. Quando, por exemplo, no artigo 190, o novo Código, fala dos negócios processuais, viabilizando, então, que as partes possam, de comum acordo, alterar aspectos do procedimento. Vejam que o procedimento, entre nós, sempre foi questão de ordem pública, identificado como questão de ordem pública, portanto, de interesse do próprio sistema, e irrenunciável pela vontade das partes. No novo Código, as partes podem discutir se haverá no novo processo, naquele processo, prova pericial, ou se naquele processo que as une haverá todos os meios de recurso tipicamente estabelecidos no novo Código. Em outros pontos também, esse modelo cooperativo entre as partes atua. O novo Código, por exemplo, assegura às partes a indicação em comum acordo do perito do juiz. Em vez do juiz indicar o perito, eu não me refiro ao assistente técnico, as partes de comum acordo apontam ao juiz um perito. Isso é um autêntico modelo cooperativo de processo que, vejam, impõe a assimilação de uma nova cultura. Quando, por exemplo, ainda o artigo 357, parágrafo 2º, fala em delimitação consensual das questões de fato e de direito. As partes podem, e não apenas o juiz, delimitar os pontos controvertidos. Quer dizer, não apenas o juiz poderá apontar os pontos controvertidos, mas as partes de comum acordo e consensualmente estabelecer essa delimitação. Quando o princípio da cooperação, no entanto, incide sobre o juiz, é o momento em que mais fortemente ele atua no processo civil e foi trabalhado ao longo dos anos, tanto na doutrina alemã quanto na doutrina portuguesa, e está em desenvolvimento teórico, acadêmico, hoje no Brasil. O princípio da cooperação, então, envolve basicamente 5 deveres do juiz. A partir desses 5 deveres, você consegue, então, densificar a ideia desse princípio
do processo desse modelo cooperativo. Algumas inovações, outros assimilações de um modelo que a gente já tinha. Primeiro, o dever de inquisitoriedade. No modelo cooperativo, é absolutamente coerente com ele a ideia de que o juiz tem poderes instrutórios na condução do processo. O juiz não se limita a apreciar as provas produzidas pelas partes, ele também vai poder exercer, como aliás no modelo do Código de 73, atividades instrutórias, seja para requisitar documentos, determinar a oitiva das partes do processo, requisitar testemunhas, enfim, ele não é um destinatário da prova tão somente, ele é um agente produtor da prova e da revelação da verdade no processo. Além disso, o juiz tem o dever de prevenção ou advertência. Basicamente, o juiz deve prevenir as partes sobre a falta de pressupostos processuais sanáveis e sobre irregularidades ou insuficiências das suas peças ou alegações. O novo Código é repleto de normas que impõem ao magistrado, antes de decidir acerca de qualquer tipo de irregularidade processual, advertir as partes no sentido de que elas possam corrigir o vício, de modo a sobretudo, evitar a morte prematura do processo em razão de qualquer tipo de irregularidade processual. Não sei se todos estão familiarizados ainda com a nova lei. Faço aqui referência, por exemplo, ao artigo 317. Antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o erro. Ainda o artigo 139, inciso 9, o juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe, inciso 9, determinar o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais. Não há nulidade processual sem a oportunidade de correção do erro. Dever de esclarecimento. Impõe ao juiz o dever de se esclarecer junto às partes quanto a dúvidas que ele, juiz, tem acerca de suas postulações. É o juiz que dialoga com as partes. É o juiz que tem a humildade de dizer, ou a franqueza de dizer, eu não compreendi a sua argumentação. A sua petição inicial não me fez compreender o seu real significado. Isso na sessão do julgamento, isso no despacho no gabinete, isso nos autos do processo. O juiz que dialoga com a parte. E dialogar com a parte pode significar, eu não compreendi o que você está falando. E quantas vezes isso deve acontecer? Imagino que muitas e muitas. E também o dever de consultar as partes. Exige que o juiz ouça as partes sempre que pretenda conhecer de matéria de fato ou de direito sobre a qual elas não tenham se manifestado. Isso, muitos têm falado, a vedação das sentenças surpresa. Aquelas decisões que surpreendem as partes do processo, quando então o juiz aprecia determinada questão de direito acerca da qual as partes jamais haviam discutido, jamais haviam se manifestado. O juiz, então, que eventualmente surpreende com uma sentença que pronuncia a prescrição da exigibilidade do crédito, sem que o réu tenha eventualmente arguído essa prescrição. O artigo 10, então, do novo Código, nos dirá, o juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. O modelo cooperativo de juiz é um modelo de juiz que fala, que não assiste ao processo de maneira muda e impenetrável, que expõe as suas incapacidades, ou as suas dificuldades, melhor dizendo,
de compreender determinadas argumentações e suscita o debate acerca de determinadas pré-compreensões que ele vem a formar no processo, sem que as partes tenham dialogado sobre aquele ponto. E, por fim, o dever de auxílio das partes. Estabelece que o juiz busque auxiliar as partes na remoção das dificuldades ao exercício dos seus direitos ou faculdades ou no cumprimento dos seus ônus ou deveres. Tudo isso faz com que o modelo cooperativo de processo se manifeste menos como uma relação jurídica e mais como uma comunidade de trabalho. A ideia é que autor, réu e juiz possam dialogar em patamar de igualdade, ainda que se incumba ao magistrado, evidentemente, a palavra final. O diálogo exige paridade na argumentação e paridade e honestidade na exposição das compreensões e nas pré-compreensões. O modelo cooperativo de processo, não há operadores do processo, há cooperadores do processo. Pessoas que cooperam, como diz o Código, para a obtenção de uma tutela jurisdicional efetiva e em tempo razoável. O artigo 6º, ele nos diz, e a meu ver com uma certa impropriedade, o seguinte: todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável decisão de mérito justa e efetiva. Decisão de mérito, mas não apenas decisão de mérito. O modelo cooperativo orienta todas as atividades do processo, inclusive no momento de satisfação das decisões de mérito, inclusive também no momento de satisfazer pretensões executórias fundadas não em decisões de mérito, mas em títulos executivos extrajudiciais, como no caso também da execução fiscal. Como é que esse modelo, então, cooperativo de processo pode funcionar na execução fiscal? Enfim, eu vinha refletindo sobre isso e me pareceu que pudesse suscitar algum tipo de debate, algum tipo de reflexão, os seguintes pontos. Primeiro, em relação à incidência do modelo cooperativo na atividade desenvolvida pelo procurador da Fazenda Nacional ou pelo advogado público que representa a Fazenda Pública em juízo. E me perdoem eventuais colegas que pensem em sentido contrário, mas não me parece que faz o menor sentido uma postura do advogado público ou do procurador da Fazenda que diz: sem o menor pudor, eu não recebo advogado. Infelizmente, a gente tem colegas procuradores que se acham plenamente legitimados a dizer isso: eu não recebo advogado. No modelo cooperativo, é absolutamente impossível que um advogado de uma das partes se recuse a dialogar francamente, humanamente, com outra. Receber o advogado pode significar estabelecer com ele a escolha consensual de um perito nos embargos de execução, ou delimitar, digamos, nos embargos de execução fiscal as questões de fato, ou dele ouvir alguma suposta nulidade ou alguma ilicitude que tenha sido praticado no desenvolvimento do processo administrativo. É muito comum também que juízes remetam os autos à Procuradoria para que fale sobre a prescrição, nos termos do artigo 40, parágrafo 4º, quando então, passado aquele período de suspensão e arquivamento da execução, possa ter ocorrido a prescrição intercorrente, e se junta, por tranquilidade, manifestação dizendo não há prescrição coisa nenhuma, sem analisar a eventual ocorrência. Quer dizer, o modelo cooperativo do processo exige que, na medida em que os autos sigam a unidade de representação da Fazenda Pública e, estando prescrita a exigibilidade do crédito, o procurador da Fazenda tem a honestidade intelectual de afirmar a existência dessa prescrição. Como também
de zelar pelo controle da legalidade dos atos administrativos. É claro que todos nós sabemos, sobretudo no âmbito federal, esse controle da legalidade não existe no momento da inscrição. Ou se existe, existe de maneira residual. De um modo geral, esse é um controle, não há o controle porque há a chancela eletrônica, dado a imensidão de processos e de inscrições que diariamente se realiza. Ainda que, no momento da inscrição, esse controle da legalidade não possa humanamente ser exercido, no curso do processo, o procurador da Fazenda precisa da Fazenda Pública em geral, precisa ter o compromisso com a sua atividade de controle da legalidade do ato administrativo e, identificando a nulidade, expor isso com franqueza ao juiz da causa. Como também interpretar e orientar os órgãos da administração tributária quando é chamado a falar sobre a força executória de uma decisão, interpretando o dispositivo da sentença consoante aqueles padrões de boa-fé a que alude o artigo 489, parágrafo 3º. Já caminhando para o final, mas falei tanto do procurador da Fazenda, vamos apenas mencionar alguns pontos que podem exigir do juiz nova postura diante do modelo cooperativo. Por exemplo, quando o juiz adota, e é muito comum entre nós, a indisponibilidade genérica do 185A, o devedor citado comparece ao processo, aliás, não indica bens, não comparece ao processo, e na forma do 185A do CTN, ocorre a disponibilidade genérica do seu patrimônio. Muitas vezes o que se vê do juiz é a seguinte afirmação: eu determinei a indisponibilidade. Agora, Fazenda Pública é que corra atrás para efetivar esse ato judicial. Me parece que essa postura também não é condizente com o modelo cooperativo, notadamente com o dever de colaboração na efetividade dos atos judiciais. O dever de prevenção e advertência sobre a insuficiência da penhora antes de extinção dos embargos, da vedação às decisões de surpresa e um ponto final, uma certa reconfiguração do próprio princípio da menor onerosidade. O princípio da menor onerosidade hoje, aliás, estará enunciado no artigo 805. E o artigo 805 impõe ao executado, quando alega a necessidade de incidência do princípio da menor onerosidade, que ele indique o meio executório que, a seu ver, tem igual eficácia e seja menos oneroso. Essa é uma mudança, acho que, importante no princípio da menor onerosidade. Não basta dizer, não, essa penhora é excessivamente onerosa, sem que eu possa dizer qual a penhora seja realmente eficaz e menos onerosa, numa evidente inserção do princípio da cooperação também na execução fiscal. Em suma, o cartão vermelho já me foi apresentado. Eu não sei se falei rápido demais, mas tentei pontuar alguns pontos que possam ser objeto dessa reflexão. Muito obrigado pela atenção, pela paciência, pela oportunidade de falar com vocês. Espero eu dialogar com vocês, porque dialogar é sempre muito mais importante e instigante do que propriamente falar. Muito obrigado. Bom dia, professor. Parabenizando o Dr. Ronaldo Campos pela excelente palestra, eu passo diretamente a palavra ao Dr. Érico Teixeira para proferir a sua. Bom, em primeiro lugar, gostaria de dar bom dia a todos, saudar os demais componentes da mesa, na pessoa do desembargador Caetano, parabenizando pelo trabalho que vem desenvolvendo como diretor-geral aqui da Escola da Magistratura,
parabenizar também o Dr. Ronaldo pela brilhante palestra, pelas palavras, que eu vou inclusive aproveitar aqui para prosseguir no tema, e agradecer também meu amigo, Dr. Maurício Faro, pelo convite, a quem eu já conheço há quase 15 anos, o tempo passa, nós éramos muito jovens ainda, no começo da advocacia, e na época o atual CPC para nós, com certeza, era um novo CPC, não em idade, mas no nosso conhecimento que tínhamos a respeito. Então sempre fica aquela ideia, né? Quando nós nos acostumamos, conhecemos o código, estamos ambientados, agora vem um novo código. E eu confesso que, como juiz, e percebo isso também nos colegas, que esse novo código gera talvez mais ansiedade até do que o novo Código Civil. Porque embora o direito civil seja um direito mais próximo até o nosso dia a dia, o novo Código de Processo Civil, o Código de Processo Civil é o nosso instrumento de trabalho. Então nós temos uma série de rotinas, nós temos uma série de entendimentos, uma segurança em aplicar esse código e de repente vem um novo Código de Processo Civil. E a vacatio legis, embora seja algo fundamental, ela fatalmente gera para nós, seres humanos, uma certa ansiedade. Porque começam-se os seminários, os congressos, os estudos, um autor diz uma coisa, outro autor diz outra coisa, e agora como é que eu vou fazer? Eu vou aplicar isso? Não vou? E a ansiedade é algo terrível, né? Já se falou que a ansiedade seria o mal do século. Parece como se fosse a véspera de uma prova, de uma apresentação, de uma aula, de uma palestra, que a gente fica torcendo para que comece logo, porque aí quando começa a gente fica mais calmo. Então eu vejo muita ansiedade. E para os colegas juízes, eu percebo que alguns temas geram uma incerteza muito grande, como julgamento em ordem cronológica, como a questão do incidente, desconsideração da personalidade jurídica na execução fiscal. E para os advogados, embora não tenha gerado uma ansiedade tão grande, me parece que essa ideia e esse modelo cooperativo vai mudar para sempre e decisivamente também o processo civil. Porque se o Código de Processo Civil procura enquadrar o trabalho do juiz em vários aspectos, nessa visão do modelo cooperativo, eu já tenho escutado de vários colegas a ideia de que vão também cobrar, já que serão cobrados numa série de posturas, vão cobrar também bastante das partes que colaborem, que ajudem. Quem trabalha em vara de execução fiscal, como eu, sabe que muitas vezes o juiz quer desenvolver o seu trabalho e não consegue. Porque ele não consegue um documento do contribuinte, porque a Fazenda Nacional, a Fazenda Estadual, Municipal não traz um documento de que ele precisa e a gente fica, muitas vezes, com todo o ônus do congestionamento, com as metas, com a responsabilidade pela morosidade, quando, muitas vezes, essa morosidade não é decorrente da atividade jurisdicional. Então, o professor Ronaldo já fez a parte mais interessante da palestra, que é a parte mais dos princípios, das regras gerais, e eu procurei trazer alguns tópicos específicos relativos à lei de execução fiscal para deles tratar aqui. E existem algumas premissas iniciais para esse debate, porque nós temos uma lei própria, que é a lei de execução fiscal. O juiz, quando ele vai para um juizado ou para uma vara de execução fiscal, eu percebo isso, é como se ele entrasse num mundo à parte. Então, eu sou juiz do juizado, aqui o juizado é diferente, é um sistema próprio. Então, ele tem uma série de regras específicas que ele aplica. E isso também vale para a execução fiscal. A gente percebe muito nos colegas da execução fiscal, na Justiça Federal, que muitas vezes nós atuamos como se vivêssemos ali numa realidade à parte. Não, aqui é execução, aqui nós temos uma lei própria, esse artigo eu não aplico, isso aqui não vale aqui, não, aqui tem muito volume, são muitas ações, é diferente. Então, aqui umas premissas iniciais que eu coloquei para nós discutirmos é que a Lei 6.830, ela traz regras especiais que foram criadas à época, 1980, para tornar a execução dos créditos da Fazenda Pública mais benéfica para a Fazenda, tornar mais fácil, mais ágil, mais benéfica para a Fazenda Pública. Nós temos uma segunda premissa, que seria a aplicação subsidiária do CPC. Então, nós temos regras próprias específicas e a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil atual e também, obviamente, do novo Código de Processo Civil, conforme dispõe o artigo 1º da Lei de Execução Fiscal. O problema aqui foi a sucessão no tempo de leis, porque aquelas regras que eram extremamente benéficas em 1980
foram deixando de ser mais benéficas com as alterações que foram sendo promovidas na execução por título extrajudicial no Código de Processo Civil. E aí apareceu o tal do diálogo das fontes. Tem que haver aí um diálogo das fontes, muito invocado pela Fazenda Nacional, de acordo com o qual, né, uma das decorrências das explicações dessa teoria do diálogo das fontes é no sentido de que as normas gerais mais benéficas teriam que ser aplicadas em detrimento das regras específicas. Então nós temos 2 julgados do STJ, julgados sobre a sistemática dos recursos repetitivos, em que o STJ invocou o diálogo das fontes e chegou a afirmar o seguinte, vou pedir autorização para ler um trecho aqui. Consoante a teoria do diálogo das fontes, as normas gerais mais benéficas, supervenientes, preferem a norma especial concebida para garantir tratamento privilegiado a determinada categoria, a fim de preservar a coerência do sistema normativo. Então, me parece que a discussão agora não é só de aplicação subsidiária do CPC, mas também, e inclusive, uma discussão de aplicação ou não de algumas regras mais modernas, mais benéficas do novo Código de Processo Civil na execução fiscal, principalmente naquilo que eles venham a beneficiar a Fazenda Pública. Então a gente tem que discutir a aplicação subsidiária das regras do novo Código de Processo Civil, como já ocorre com o atual, e nós temos uma série de regras que não são incompatíveis. Se nós pegarmos o novo código, nós temos o artigo 861, eu coloquei em slides, que depois eu disponibilizo, não precisem se preocupar com os slides, vou deixar aqui na Emerge, depois para disponibilizar para todos, como o artigo 861, que trata da penhora das cotas. Penhora das cotas, sempre eu analisei a questão da penhora das cotas, lá na vara, como uma medida com baixíssima efetividade. Vamos pensar o seguinte, um devedor que tem uma dívida com o redirecionamento da execução fiscal para a pessoa do sócio, e aí vem a Fazenda e diz, olha, essa pessoa é sócia de uma outra empresa, eu quero penhorar as cotas. Nunca vi efetividade nessa medida na prática, pelo menos na Justiça Federal, nas varas em que eu atuei. Não se consegue liquidar essas cotas, não se consegue alienar, nunca vi muita efetividade. O Código de Processo Civil novo, no artigo 861 e seguintes, ele traz uma certa regulamentação para essa penhora de cotas. Isso é interessante, porque aí nós teremos ali regras específicas que vêm sendo aplicadas já sem regra no Código de Processo Civil. Cada juiz vai adotando um certo procedimento hoje. Mas nós temos também a questão da aplicação das regras mais benéficas à Fazenda Pública, que não estão previstas na LEF, ou pelo menos que, de acordo com a jurisprudência do STJ, não decorreriam da Lei de Execução Fiscal, como é o caso, por exemplo, da questão afeta ao efeito suspensivo dos embargos, a questão afeta a penhora online, como primeira medida, efetuada de forma eletrônica, que, de acordo com o STJ, decorreram de algumas alterações no Código de Processo Civil e que, posteriormente, passaram a ser aplicadas também à execução fiscal. E aí, meus amigos, nós temos uma resistência também, um terceiro ponto que eu acho que é interessante, uma resistência à aplicação do novo Código na execução fiscal. Vejo em muitos pontos essa resistência e me lembra, de certa forma, a fala do professor Barbosa Moreira sobre a interpretação retrospectiva, aquela ideia de tentar, de alguma maneira, mascarar, ocultar as novidades do novo Código e saudar e deixar como que sobressai aquilo que o novo Código tem de igual ao Código atual. Então, o Barbosa Moreira, né, professor, já dizia, põe-se ênfase nas semelhanças, corre-se um véu sobre as diferenças e conclui-se que, à luz daquelas e a despeito dessas, a disciplina da matéria atual, a disciplina da matéria, afinal de contas, mudou pouco. Se é que, na verdade, mudou. Será que o novo Código mudou mesmo alguma coisa? Ou será que nós vamos fazer como o então chefe do Ronaldo e vamos continuar aplicando o Código de 73? Cometeremos equívocos? Com certeza. Haverá discussão, eventuais excessos? Sem dúvida alguma. E nós somos a geração da transição. E até que os precedentes do STJ, do STF, dos tribunais sejam consolidados, nós vamos estar, de certa forma, andando no escuro. Então, nós temos uma oportunidade única, porque nós somos a geração que está no meio da transição, talvez as próximas gerações já recebam todo um instrumental pronto, que nós vamos criar. Nós vamos criar atuando como advogados, como procuradores, como juízes, como professores, como profissionais do direito. O lado ruim é que quem está no meio da transição geralmente se
pode ser que se machuque um pouco, pode ser que em algumas situações cometa algum equívoco, pode ser que haja algum problema em algum ponto, mas isso não afasta a mudança que está por vir. Nas execuções fiscais, especificamente, me parece que nessa ideia de modelo cooperativo, e aí pegando o gancho do professor Ronaldo, eu como juiz de execução fiscal cometi uma loucura lá na vara, que foi olhar a petição inicial para tentar fazer um controle dessas petições iniciais ajuizadas pela Fazenda. Loucura porque o volume é muito grande e é quase humanamente impossível o juiz fazer isso. E como o Ronaldo já mencionou aqui, a chancela feita pela Fazenda é eletrônica. Em termos práticos, Ronaldo, isso significa que boa parte das execuções fiscais que são ajuizadas pela União, por exemplo, já são execuções referentes a débitos, em relação aos quais já tinha ocorrido a decadência ou débitos prescritos. E toda vez que o procurador vai lá na vara, nessa ideia de modelo cooperativo, muitas vezes a Procuradoria da Fazenda chega lá na vara com uma série de pleitos. Ah, mas será que dá para a gente fazer assim? Será que isso aqui pode ser feito isso? Será que o processo pode ser remetido dessa forma? Mais de gestão mesmo de trabalho. E aí sempre vem essa questão do controle das iniciais. Se a chancela tem sido feita de forma eletrônica, quando o juiz faz o controle da inicial, esse trabalho volta para a Procuradoria da Fazenda Nacional. Eu estimo que entre 10% a 15% das execuções têm voltado por aparente decadência ou prescrição, considerando as datas informadas na CDA, que também não são boas na área federal. A CDA é extremamente confusa e, a meu ver, não atende plenamente aquilo que o legislador imaginou. Mas isso é complicado de ser feito, mas me parece que é algo que o juiz tem que fazer. De acordo com o artigo 295 do atual Código de Processo Civil, a petição inicial será indeferida quando o juiz verificar desde logo a decadência ou a prescrição. E o artigo 219, parágrafo 5º, impõe o pronunciamento de ofício da prescrição. Então, se nós conseguirmos, desde já, dentro dessa ideia de modelo cooperativo, de controle das petições iniciais, já evitar o ajuizamento de ações indevidas, nós já teremos um grande ganho. E o que me chamou a atenção aqui no novo Código de Processo Civil? Um ponto me chamou muita atenção aqui. Foi o artigo 332, parágrafo 1º, que diz que o juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido, quer dizer, rejeitar de plano um determinado pleito, se verificar desde logo a ocorrência da decadência ou da prescrição. Foi isso que chamou a atenção? Não, foi o artigo 487, parágrafo único. Ressalvada a hipótese do parágrafo 1º do artigo 332, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se. O Código de Processo Civil novo, que foi tão preocupado com o contraditório e ampla defesa, com a ideia de possibilidade de manifestação, de dar vista de tudo, isso é até um ponto em que eu vejo os juízes questionando, mas eu tenho que dar vista de tudo, então eu vou julgar, estou fazendo a sentença, vi que eu vou usar um argumento que ninguém mencionou, vou ter que converter em diligência para a parte se manifestar? Vai. Pelo menos para muitos autores, vai. Para o juiz tem uma questão que talvez seja sobre a matéria de fato apenas, mas enfim, para a doutrina de maneira geral vai. Mas mesmo o Código de Processo Civil, com toda essa preocupação, nos artigos 9º, no artigo 10, ele excepcionou o contraditório nesse caso. Ou seja, ele trabalha com a ideia de que na petição inicial o juiz tem que controlar sim eventual decadência e prescrição e, se for o caso, indeferir a petição inicial. Eu continuo dando vista aqui, mesmo com o código atual, e vou continuar dando vista com o código futuro, porque eu acho que a Fazenda pode alegar alguma causa suspensiva ou interruptiva, e por tal razão seria pertinente a vista à Fazenda Pública, tal qual prescreve também o artigo 40, parágrafo 4º. Embora aqui, de acordo com o STJ, essa vista sequer fosse necessária. O novo código manteve também a penhora preferencialmente em espécie ou em depósito, em aplicação à instituição financeira, né, penhora de dinheiro, em espécie ou aplicação à instituição financeira, com a manutenção da penhora por meio do sistema eletrônico, Bacenjude. Quem acompanhou as discussões sobre o novo Código de Processo Civil, viu que em um determinado momento houve um risco sério do Bacenjude ser retirado do novo Código de Processo Civil, ou pelo menos que o Bacenjude fosse utilizado de maneira excepcional. Se discutiu até se poderia ser o juiz de primeiro grau, se poderia ser só o tribunal, como isso seria utilizado. E para as varas de execução fiscal, sem a utilização da penhora por meio eletrônico, a execução fiscal praticamente naufragaria, porque deixaria de funcionar, deixaria de ter uma grande efetividade. Então ela foi mantida e o novo código perdeu a oportunidade, a meu ver, de retirar a necessidade do requerimento. Porque nas execuções fiscais,
o juiz. O que acontece na prática? Quando eu cheguei na vara, o que acontecia na prática? O oficial, Correio, citação por AR ou por oficial de justiça, o devedor não pagava, não apresentava carta de fiança, não depositava e nem nomeava bens à penhora. O oficial de justiça ia na casa da pessoa penhorar, ou na empresa fazer a penhora. O que ele penhorava? Um sofá, uma geladeira, muitas vezes impenhoráveis, penhorava cadeira, mesa, uma maca no hospital, quer dizer, uma série de bens que não traziam efetividade nenhuma para a execução. Tem que penhorar dinheiro. E o dinheiro hoje, tirando essas situações que nós vemos nos jornais, ele não está mais em malas, em sacos, debaixo do colchão, ou no armário, ou atrás da parede. O dinheiro está aplicado em instituições financeiras. Então, o Bacenjude deve ser sim a primeira medida, né? A primeira tentativa de penhora já deveria ser a penhora eletrônica, e, a meu ver, o Código de Processo Civil novo, né, o novo código perdeu a oportunidade de tirar a necessidade do requerimento aqui, porque essa necessidade do requerimento dificulta para nós, juízes de execução fiscal, porque faz com que tenha que dar vista para o exequente, se o exequente já não faz tal requerimento na inicial, para, dentro da ideia do modelo cooperativo, para que ele esclareça qual a modalidade de penhora que você prefere. Você vai indicar algum bem? O oficial de justiça vai na sede da empresa, ou a penhora vai ser feita de forma eletrônica pelo sistema Bacenjude. E essa vista atrasa a marcha processual. Mas é melhor do que mandar o oficial de justiça, porque quando o oficial de justiça vai, ele faz a penhora, e muitas vezes você vai fazer um leilão, não vai conseguir alienar aquele bem, e depois vai fazer a penhora eletrônica já bem mais à frente. Uma questão interessante também do novo Código de Processo Civil em relação às execuções fiscais foi a criação de regras mais detalhadas sobre a penhora de cota, penhora de empresa e penhora do faturamento. E aqui, essas medidas já vêm sendo aplicadas no Código atual, mas os artigos 861, 865, 866 detalharam melhor os temas e tem inclusive um procedimento a ser adotado nessas modalidades de penhora. Em relação à impenhorabilidade, o novo Código de Processo Civil traz uma limitação no artigo 833, parágrafo 2º, que ele limita 50 salários mínimos mensais à impenhorabilidade dos salários, pensões, soldos, enfim, subsídios. E isso me parece interessante, na medida em que eu tenho dois interesses em jogo. Muitas vezes eu tenho um credor que tem a perspectiva de receber o seu crédito e um trabalhador que recebe o seu salário, por exemplo. Naquilo que excede a 50 salários mínimos, não vai haver mais a impenhorabilidade tal qual ela existe hoje. O leilão deve ser feito preferencialmente por meio eletrônico. Nós, lá na vara, já fazemos leilão eletrônico, além do presencial. É interessante, porque você pode colocar aqueles bens na internet, e eu tenho sustentado, né, inclusive com os colegas, que se isso for bem administrado, pode revolucionar a execução fiscal. No nosso Fórum Regional de Execução Fiscal, na Justiça Federal, eu sugeri, né, uma diretiva, que inclusive foi aprovada, de que fosse criado, e isso está no CPC também, se trabalhar a ideia de criação de um sistema único, onde todos os bens penhorados pela Justiça Federal, por exemplo, pudessem ser registrados. E a pessoa pudesse dar lance ali na internet a qualquer momento. Então, eu entraria na internet aqui, bens penhorados na Justiça Federal. Então, eventualmente, eu poderia adquirir aquele bem pelo valor da avaliação diretamente pela internet. Então, posso morar no Mato Grosso do Sul e adquirir um bem que foi penhorado pelo juiz de Porto Alegre, por exemplo, desde que isso seja feito pela internet. Então, a necessidade do leilão presencial limita muito a efetividade da execução, porque, por exemplo, muitas vezes o interessado não vai querer se dirigir à vara federal em Itaboraí ou em São Gonçalo, ou à vara da Justiça Estadual em Itaperuna, em Campos dos Goytacazes, por exemplo, mas teria interesse naquele bem se ele estivesse disponibilizado na internet, se ele pudesse adquirir, fazer um lance ali pelo computador. Não sendo possível a sua realização por meio eletrônico, artigo 882 do novo Código, aí sim o leilão seria presencial. Preço vil. Em relação ao preço vil, o artigo 891, parágrafo único do novo Código, ele considera vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz, constante do edital. Então o juiz vai ter que estipular qual seria o preço mínimo que poderia ser considerado para a aquisição daquele bem. Sendo que se o juiz não fixar esse valor, esse preço, o preço inferior a 50% do valor da avaliação seria considerado vil. E aí nós estávamos discutindo na Justiça Federal o seguinte: o juiz poderia fixar um valor menor de plano? Será que eu poderia dizer, o preço vil aqui nesse caso vai ser só se o lance for inferior a 30% do valor do bem? Tendo em vista a realidade atual do mercado, a crise, a economia, o estado que está o bem, a pouca liquidez que ele tem, então se alguém pagar 30% leva, e eu já estou predefinindo que isso não vai ser um preço vil
pela regra aqui do artigo 891 do novo Código de Processo Civil. Ou será que esse preço vil poderia ser apenas um patamar acima dos 50%? Não, 50% para baixo já é vil, mas nesse caso aqui, se for inferior a 70%, eu já estou determinando aqui através do edital que o preço seria vil. Então isso muitas vezes também gera questionamentos. Julgamento em ordem cronológica. Julgamento em ordem cronológica é o que mais assombra, a meu ver, os juízes hoje em relação ao novo Código de Processo Civil. Então vamos ter que julgar em ordem cronológica. Como será isso? Claro que a ideia do julgamento em ordem cronológica é maravilhosa, é democrática, cada um vai obedecer e os processos serão julgados de acordo com uma fila. E a fila sempre dá aquela ideia de ser algo saudável. No modelo atual do Código de Processo Civil é inviável. No modelo pensado pelo novo CPC, seria possível. Desde que nós não tivéssemos demandas repetitivas, desde que a jurisprudência fosse uniformizada, desde que as partes cooperassem. Então, me parece que impor o julgamento em ordem cronológica antes do novo CPC já está vigorando e o sistema está funcionando dentro daquelas premissas, vai ser algo complicado. Então, vamos imaginar, por exemplo, vou dar um exemplo da Justiça Federal. O tribunal tinha alguns gabinetes que estavam muito abarrotados de processos. A Justiça Federal cresceu muito na primeira instância e não houve uma ampliação do tribunal. O tribunal não acompanhou esse crescimento da primeira instância. Não sei se essa realidade se reproduz aqui no Tribunal de Justiça, mas na Justiça Federal aconteceu isso. Então, em termos práticos, nós tínhamos um volume muito grande de juízes julgando na primeira instância e um número pequeno de desembargadores no tribunal. Então, certa vez, um juiz, colega, convocado, foi assessorar, foi auxiliar em matéria tributária. Os processos estavam em conclusão por ordem cronológica, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, enfim. E ele, bom, como é que eu vou julgar isso em ordem cronológica? Impossível. Então, o que ele fez? Bom, vamos pelos assuntos. Descobriu-se, por exemplo, que tinha lá 300 processos que tratavam de inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Então, me dá esses 300 aqui, que eu vou pegar esses 300 e vou julgar de uma vez só, por exemplo. Então, me parece que o julgamento em ordem cronológica vai impedir algumas regras de gestão que são necessárias nesses momentos de crise, de acúmulo de acervo. Então, me parece aqui, como propósito que seria razoável, seria o entendimento de que nós tivéssemos que ter, na verdade, um prazo para julgar. Então, 6 meses o juiz tem que proferir a sentença, 180 dias, por exemplo. Ultrapassado esse prazo, aí esse processo poderia trancar a pauta. Mas você daria uma certa flexibilidade para o juiz despachar, decidir e julgar através de sentença, 6 meses, 30 dias, 60 dias, enfim, um prazo que poderia ser definido como um prazo em que esse processo trancasse a pauta e a partir daí, olha, esse processo aqui já está 6 meses esperando sentença, então você vai ter que julgar esse processo. Tudo bem. Agora, esse processo está há 20 dias aguardando sentença, enquanto eu não julgar ele, eu não julgo mais nada. Mas eu vou demorar 30 dias para julgar esse processo. Problema, as outras partes, então, que esperem. Me parece que isso não é a solução mais adequada. Vamos ver como a jurisprudência vai se portar a respeito. Na Justiça Federal, nós estamos discutindo se isso vai se aplicar ou não à execução fiscal. Exceção de pré-executividade, incidentes na execução fiscal, sentença extintiva, alegação de pagamento, alegação de extinção do crédito tributário. E há uma tendência de se adotar o entendimento de que esse julgamento em ordem cronológica não será aplicável às execuções fiscais. Só as ações conexas, como os embargos e eventuais ações anulatórias, enfim, que sejam conexas às execuções fiscais. Mas na execução em si, ainda que seja exceção, ainda que seja alegação, o juiz julgaria dentro da gestão ali do acervo do gabinete. Novo regime dos honorários advocatícios, como já recebi o cartão amarelo, vou passar mais rápido aqui. A questão do prazo em dobro para manifestação da Fazenda Pública foi mantido, né, um prazo especial para a Fazenda se manifestar no artigo 183 do novo CPC. E um ponto que eu gostaria de trabalhar aqui com vocês, para finalizar, um incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o professor Maurício Faro, o doutor Maurício Faro vai tratar à tarde, mas eu digo o seguinte, na Justiça Federal, junto com o julgamento em ordem cronológica, na execução fiscal é a maior resistência. É a maior resistência. O entendimento é quase unânime no sentido de que não se aplica o Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica no redirecionamento, principalmente nas hipóteses de solução irregular atestada nos próprios autos da execução fiscal. Há um enunciado da Infam nesse sentido, o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente prescinde do incidente da desconsideração
E há um enunciado do FORESEC, que foi o Fórum Regional de Execução Fiscal aqui da 2ª Região, no sentido de que a responsabilidade tributária regulada pelo artigo 135 não constitui hipótese de desconsideração da personalidade jurídica. Seria um redirecionamento por responsabilidade tributária, que é um instituto do direito tributário que não se confunde com a desconsideração previsto no Código Civil, previsto nos demais ramos do direito. Embargos e efeito suspensivo. A lei de execução fiscal deveria, a meu ver, ser modificada, ou a jurisprudência deveria colocar isso através da interpretação dos dispositivos do Código atual e do novo Código, no que diz respeito aos embargos. Os embargos na execução fiscal estão defasados. Nós precisamos da garantia do juízo para embargar a execução fiscal, de acordo com o artigo 16, parágrafo 1º, e os embargos na execução fiscal não têm mais o efeito suspensivo automático, assim como ocorre no CPC, precisa de uma decisão judicial. Então, o que acontece hoje? No processo civil, tanto no atual Código como no novo Código de Processo Civil, o prazo para embargar a execução não vai decorrer mais da penhora, da intimação da penhora, da juntada do mandado aos autos, nada disso. Nós não precisamos disso, isso atrasa o processamento dessas ações. Então, o Código atual e o novo Código são muito melhores do que a Lei de Execução Fiscal, porque na Lei de Execução Fiscal eu preciso ter a penhora para, só após, a possibilidade do embargado embargar a execução. E aí nós ficamos discutindo isso aqui, me parece, e já finalizando, de certa forma, sem olhar o sistema como um todo. Porque, vejam, no CPC, os artigos 739A do atual e 919 do novo não prevêem efeito suspensivo automático. Eu tenho que ter os requisitos da tutela provisória no novo Código de Processo Civil e a garantia do juízo para que o juiz possa conferir o efeito suspensivo aos embargos à execução por título extrajudicial no CPC. Já na LEF, eu preciso da garantia do juízo e também não há o efeito suspensivo automático. Preciso de decisão judicial. Só que o que acontece? A gente fica discutindo muitas vezes na Justiça Federal, e acredito que isso ocorra também na Justiça Federal, se vai receber ou não os embargos. O juiz não está garantido, não teve ainda penhora. Outro dia eu peguei um processo, está 2 anos nessa discussão. Não penhorou ainda, a penhora é insuficiente, suspende os embargos, prossegue a execução. Isso atrasa o julgamento da ação de conhecimento, que pode, inclusive, acabar com aquela execução. Então a gente fica discutindo se estão presentes ou não os requisitos, quando seria muito melhor decidir de vez se a dívida é válida, é ígida ou não. E aí, numa interpretação sistemática, me parece que há uma certa incoerência do sistema aqui que poderia ser resolvida de acordo com pelo novo Código de Processo Civil e através de uma eventual alteração na Lei de Execução Fiscal. Primeiro, o STJ admite hoje embargos mesmo sem garantia integral do juízo. Então, você fez lá uma penhora eletrônica, R$50 mil era o valor total da dívida, você penhorou 10 mil. De acordo com o STJ, já cabe os embargos sem prejuízo de eventual reforço de penhora. Quer dizer, já caberia os embargos, porque eu não poderia obstar o direito do executado se defender através de embargos, na medida em que ele teve seu patrimônio penhorado, se ele não tem outros bens. E se tiver outros bens, vamos procurar esses outros bens e reforçar essa penhora, mas não simplesmente indeferir os embargos. O STJ admite na execução fiscal a exceção de pré-executividade, e além disso, o STJ admite ação anulatória conexa à execução fiscal. Então tá, embargou sem garantir o juízo. Tá bom, receba esses embargos de execução com exceção de pré-executividade, se for matéria de ordem pública. Tá bom, então receba esses embargos de execução como ação anulatória. Prossegue a execução, efeito suspensivo, meu amigo, eu só vou apreciar depois da penhora na execução fiscal. Segue a execução fiscal, segue a anulatória. Penhorei na execução fiscal. Bom, agora eu vou analisar aqui o seu pedido de suspensão da execução para verificar se ele é pertinente ou não de acordo com as regras de suspensão da execução no novo CPC. O requisito de tutela provisória e garantia do juízo. Então a gente fica discutindo se tem ou não efeito suspensivo, se é necessário ou não a garantia do juízo, quando na verdade me parece aqui que o próprio sistema já dá a resposta. Virou muito mais uma questão de nome. Se ele dá o nome de embargos à execução, eu indefiro inicial. Se ele chamar de ação anulatória, eu recebo o processo. Não me parece que o nome deveria preponderar aqui, que a forma deveria preponderar aqui sobre o conteúdo. Eu confesso que eram muitos temas, eu comecei a elencar os temas, começou a ficar muito grande, comecei a cortar, mas para me manter dentro da meia hora, procurei trazer algumas coisas dentro da ideia de que o Ronaldo já traria algumas normas gerais e eu traria alguns tópicos específicos aqui do novo CPC e de sua aplicação na execução fiscal. Me parece agora que cabe a nós rediscutirmos esses institutos. E tem um detalhe curioso, só para finalizar a palestra, né? A minha apresentação. Num evento na Justiça, nós chegamos a brincar com os colegas, porque
o novo Código de Processo Civil nos deu a oportunidade de revisitar o velho código, o atual código. Muitas vezes alguns artigos que até mesmo nós, até um colega, a gente estava brincando, né? O colega falou, agora isso aqui mudou. Aí uma colega, não, isso não mudou não, isso já está no velho código. Não mudou para você, porque eu nunca tinha lido esse artigo, né? Nunca apliquei esse artigo aqui. Então, deu a oportunidade de nós rediscutirmos o código atual, reinterpretá-lo e projetar como será o novo código no futuro. Esse é nosso trabalho, nós somos a geração da transição, estamos esperando essa entrada em vigor e esperamos poder, né, uma oportunidade única para nós possamos nos desincumbir bem dessa tarefa e deixar como legado para as futuras gerações uma justiça federal melhor, uma justiça estadual melhor, uma advocacia mais cooperativa e também mais qualificada e, de maneira geral, um poder judiciário que seja mais célere, mais eficaz e que traga mais justiça social ao nosso país. Muito obrigado a todos e até a próxima oportunidade.